Oi, gente, tudo bem com vocês? O tema do Nepcast de hoje é Pré-natal odontológico, cuidando do sorriso de quem gera vida. Eu sou Leandro Aleixo, psicólogo, professor universitário e terapeuta holístico e, como sempre, é uma honra estar com vocês no episódio de hoje. E quando a gente fala em pré-natal, a primeira imagem que vem é da gestante no consultório médico da enfermeira, não é mesmo? Vendo um ultrassom ou fazendo outro exame. E como é que fica a saúde da boca, né? Quando é que a gente vai falar sobre isso? Então, para a gente poder conversar um pouquinho sobre por que a consulta com o dentista e a dentista é obrigatória durante o período de gestação, a gente está com a presença querida e ilustre dos nossos queridos convidados, Ellen Siqueira, que é dentista, que atua na AME Pedro Justino. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada, pelo convite, Leandro. É um prazer estar aqui, podendo conversar um pouquinho sobre esse tema que ainda traz tanto tabu, tanto mito, né? E ter a oportunidade de estar compartilhando com vocês, podendo ajudar de alguma forma, de muita gratidão. E assim, só realmente tenho a agradecer pelo convite e poder compartilhar um pouquinho e acrescentar nesse assunto. Maravilha, bem-vinda. E Gustavo Oliveira, que também é dentista da unidade da UBS João Mota. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Leandro. Assim, eu sou agradecido pela oportunidade de falar um tema tão importante, né? Tão debatido entre os dentistas, né? E apesar de debatermos tanto esse assunto, muitas dúvidas ainda surgem entre os pacientes e também entre os colegas profissionais, né, dentistas, que têm essa missão de não somente atender, acolher a população de modo geral, mas ter um cuidado especial com as gestantes. Muito obrigado. Acho importante a gente frisar, antes de a gente falar de fato, né, sobre o pré-natal odontológico, de como a gente se configura enquanto serviço, né? A unidade básica de saúde existe a equipe de enfermeira, que geralmente é uma mulher, médico, agentes comunitários de saúde, técnico de enfermagem e equipe de apoio, né? Seja recepção, serviços gerais. E a equipe de saúde bucal, que é composta do dentista, da dentista e da auxiliar de saúde bucal. E também da equipe multiprofissional, né, que tem psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, profissional da educação física, nutricionista, entre outros. Então são 3 equipes que se coordenam no cuidado no mesmo espaço, né? E a gente, quando trouxe esse tema, a gente pensou muito a respeito da integração entre as equipes, né? E de, curiosamente, como, infelizmente, algumas equipes de saúde bucal não se integram ou não percebem um terreno propício para se integrar com o resto da equipe, né? Para poder fazer esse fenômeno que é o cuidado da atenção primária acontecer. Queria levantar a discussão em cima disso, né? Em cima dessa questão. Eu acho o seguinte, eu acho que o modelo biométrico, né, ele perdura até os dias de hoje, né? A nossa formação, principalmente a odontologia, ela é muito técnica, né? A gente trabalha muito com a questão de instrumentais, com dor, né? Geralmente o paciente, quando vem ao consultório, ele está com dor de dente. Dificilmente o paciente melhor, vem aqui fazer uma revisão porque se recomenda vir ao dentista 6 meses. Raras vezes acontecem essas questões. Então, por conta dessa demanda, né, e também por conta da formação do dentista, muito voltado à técnica, né? A gente não tem muito essa percepção na formação da trabalho em equipe, né? A maioria das faculdades de odontologias, eu já observei, existe um núcleo saúde, odontologia à parte, né? Faculdade de odontologia bem separada do Hospital das Clínicas, bem separado do departamento de enfermagem, de fisioterapia e isso. Então já essa separação que nós temos dos demais, fisicamente, né, desde a formação, dos demais núcleos, isso já traz enraizado na gente essa percepção que nós somos separados, né? E muitas vezes o dentista não se integra, né? Nem a equipe se integra ao dentista, nem o dentista, ou seja, nós nos consideramos assim como um corpo à parte das unidades. Então isso aí é um modelo que tem sido combatido, né? A gente percebe esse combate do trabalho, da importância do trabalho transdisciplinar e interdisciplinar, mas infelizmente ainda persistem essas lacunas, né, de trabalho
só voltada ao biológico, né, a questões dos determinantes condicionantes muitas vezes são deixados de lado, aí só vê a dor, só vê a parte de curar, de trazer um curativo, né, aqueles materiais que são usados na odontologia para remover a dor do paciente, muitas vezes não trazendo o vínculo, que é muito importante a questão do vínculo com o paciente que atua, que mora naquele território onde nós atuamos, né? Então isso tem trazido muito o que tem colaborado muito com essa separação é justamente o nosso modelo de formação. Essa é a minha percepção. Eu concordo, né, plenamente com o que Gustavo falou. E aí, isso a gente começa a gente na vivência, né, quando a gente vai trabalhar, até porque esse modelo, inclusive na área de odonto, ele vem muito também por conta que é voltado para atendimento em clínicas particulares, na sua grande maioria. E aí, quando a gente se vê dentro de um espaço, onde você tem outros profissionais, você tem outras categorias, você precisa compartilhar de saberes, e ao mesmo tempo você precisa dar conta dessa demanda de dor, de necessidade do paciente, isso termina gerando, né, conflitos, tanto internamente, entre o próprio profissional com ele mesmo, né? Qual é a minha identidade aqui? Para que eu estou aqui? O que é que eu preciso fazer? O que é a minha prioridade? Ao mesmo tempo, a gente tem cobranças externas, né, que vêm normalmente de ministério, de estado, a nível de município, e aí a gente fica sempre nesse dilema de eu preciso atender, eu preciso produzir, eu preciso de número, mas eu preciso me integrar, eu preciso fazer atividades educativas, eu preciso tratar o paciente como um todo, é necessário existir essa vinculação, é necessário estar atento aos determinantes e condicionantes, e aí? Né? E como eu vou fazer tudo isso? E aí eu acho que por isso que ainda hoje existe essa segregação, né? Mas com os novos profissionais, talvez uma tentativa de mudança de mentalidade, com os que estão e que estão tentando trazer esse novo, né? Essa renovação, eu acho que aos poucos a gente está começando a perceber uma mudança, uma evolução, mesmo que ainda engateando, mas hoje eu acho que a gente já tem uma melhora desse cenário, né, de segregação. Acho que hoje a gente consegue já agregar um pouquinho mais. A gente já observa assim, a preocupação do Ministério da Saúde, né, o Ministério da Educação, de transformar, né, modificar as grades curriculares dos cursos de graduação, Sim, né? importantíssimo. Então, assim, há esse incentivo, né, de mudança. Os próprios cursos de aperfeiçoamento, a própria residência, que é uma especialização padrão ouro, ela traz em si essa preocupação, né, de integrar a equipe, não trazer um profissional dentista, né, cirurgião dentista desintegrado, tem colaborado essa integração e nós conhecemos outros núcleos de conhecimento e também os outros núcleos de conhecimento, também conhecer a importância, né, da saúde bucal da população, né, por que não um psicólogo durante uma visita domiciliar, não detectar que aquela família ali está tendo mais hábitos de higiene bucal. Isso é uma coisa que não precisa ser um dentista. Qualquer pessoa de saúde que entenda a questão de saúde como um todo, ele pode ter esse poder de transformação dentro de uma sociedade, né? E aí vice-versa, né? Então, essa tendência de modificação das grades curriculares tem colaborado, né? Porque a mudança ela não acontece de um dia para o outro, seria uma questão mais de tempo, e o tempo por si só vai fazendo as pessoas transformarem seu modo de viver, né? E eu acredito que sim, que nós, num futuro mais próximo, vamos ter profissionais mais engajados na integração com a equipe. Até porque a saúde pública é um grande guarda-chuva, né? Que traz outras complexidades além da dureza técnica das nossas próprias práticas, dos nossos núcleos. E para a gente conseguir responder essas demandas que são muito, que vêm, né, batendo na nossa porta naturalmente e que também são impulsionadas através dos protocolos, dos dos registros do Ministério da Saúde, né, do que nos é solicitado, acho que o pré-natal ele é um grande chamariz, né, já que a unidade básica de saúde, né, a atenção básica no Brasil, ela se alicerçou muito nas questões relacionadas à saúde materna e infantil, né? Por isso que eu acho muito genial a gente estar aqui hoje falando sobre esse processo, né? E a gente sabe muito bem que o pré-natal odontológico ele não é apenas tratar de um dente, né? Envolve toda uma prevenção da possibilidade de um parto prematuro ou de outras complicações. E além disso, a gente tem as metas e os indicadores que o Ministério da Saúde exigem, né? O olhar atento da equipe. Não só da equipe de saúde bucal, né? Mas também da equipe como um todo. Então, gente, muita gestante tem medo de anestesia, de raio-x, de que esse tratamento possa afetar o bebê.
O que é mito e o que é verdade com relação ao pré-natal odontológico? Bom, é, como eu disse no início, né? Eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem para começar a desmistificar todas essas crenças, inclusive, né? Porque isso é enraizado. Acho que Gustavo passa pela mesma experiência e quando a gestante chega no consultório, a primeira coisa que ela fala é nas minhas outras 2, 3 gestações eu perdi um dente, a cada gestação eu perdi um dente. Toda gestação eu tenho dor de dente. Teve uma recentemente que me disse, eu descobri que estava grávida porque eu senti dor de dente e de ouvido. Então, assim, são coisas que a gente escuta com frequência. Meu dente fica fraco na gestação. Eu perco o cálcio do meu dente vai para o bebê. E a gente sabe que a questão nutricional do bebê ela vem da alimentação e das suplementações, e hoje cálcio é determinado, inclusive, que seja suplementado. E aí, a questão da odontologia não ia ser diferente com relação aos procedimentos em si, né? É, Hoje em dia a gente já tem respaldos científicos que embasam, né, que é seguro fazer qualquer procedimento odontológico. O Ministério da Saúde recentemente lançou uma diretriz em 2022 sobre o atendimento odontológico em gestantes. Inclusive, é uma cartilha bem interessante, né, bem didática, e aí ela traz exatamente esses questionamentos. Anestesia é seguro? É seguro. Tá? Existem vários tipos de anestésico, mas existe aquele que é um anestésico seguro de primeira escolha que a gente pode lançar mão dele, que é a lidocaína, a 2%, com epinefrina, que é a mesma coisa da adrenalina, porque a dosagem de vasoconstrictor, que seria a epinefrina, ela é muito pequena. Então, entre a paciente sentir dor, entre a aplicação de um anestésico seguro, a cascata neuroendócrina que a dor causa na paciente, a liberação de cortisol, de adrenalina, ela é muito mais prejudicial para o bebê do que um tubete de anestésico, né? E que tem segurança, que existem estudos que já comprovam a questão da segurança do uso do anestésico. Sentir uma dor aguda de dente pode ser muito mais perigosa do que uma simples Muito. anestesia. E aí, quando a gente fala em dor de dente, não só em gestante, mas eu acho que dor de dente, quem já teve, sabe que é simplesmente insuportável, né? E Exato. aí, os efeitos, que é a consequência do desconforto da dor traz para a gestante e para o bebê, ela é muito pior do que você simplesmente fazer um procedimento seguro. E aí, quando a gente fala em seguro, na própria diretriz do Ministério, diz que não existe período crítico. Não existe período que não possa fazer. Todo período você pode fazer procedimentos. Óbvio que eles aconselham que o segundo trimestre seja aquele período de mais conforto para a paciente. Mas todo período de infecção ela não pode ser adiada. Ela tem que ser tratada, né? Assim como o raio-x. Raio-x também, hoje em dia, já existe comprovações de que é seguro realizar raio-x odontológico, principalmente o periapical, que é aquele pequenininho, que a gente tira para ver um dente ou dois. O índice de radiação daquele raio-x é muito pequeno. Então, quando a gente lança a mão desse raio-x, óbvio, ninguém vai estar colocando na gestante para estar fazendo raio-x toda hora, todo instante, toda consulta, né? A gente precisa ter a clareza da real necessidade, mas já se é comprovado que o índice de radiação é muito pequeno, muito menor às vezes do que o que a gente leva no dia a dia. E lançando mão dos recursos que a gente tem de barreira física, que são os aventais de chumbo, né? Que protege tronco, inclusive barriga e protetor de tireoide. E o raio-x, ele tem aquele conezinho, que o raio-x ele é localizado, ele vai para aquela região. O raio-x não faz curva, não sai rodando, andando, né? O raio-x ele é direcionado. Então, hoje já se é comprovado que o raio-x ele é seguro. Falando aí a minha experiência. Você faz? Né? Tudo isso eu já pergunto. Então, você faz raio-x? E aí eu respondendo com muita sinceridade. Mesmo sabendo de toda a segurança, a gente, na conversa com a gestante, a gente sente muito da gestante. Se aquela gestante, ela, de fato, está preparada com a informação que a gente deu, que é seguro, que ela confia naquilo, tudo certo, vamos fazer. Se é uma gestante que a gente percebe que tem uma resistência, que ainda assim ficou com dúvidas, pense. Qualquer coisa que acontecer na gestação, ela vai dizer que foi o raio-x odontológico, mesmo não tendo sido. Então, é muito da sensibilidade também do profissional na conversa, eu acho que esclarecendo, mostrando através de fatos, de evidências que não tem, e sentir dessa gestante se você pode e tem um vínculo, uma relação de confiança para fazer. Isso traz muito, como a doutora Ellen falou, a questão do vínculo, né?
É uma Exato. relação de vínculo, porque assim, nós sabemos que não faz mal, mas será que essa paciente vai ter confiança nas Uhum. nossas informações, né? Isso, Que repercussão isso pode exatamente. trazer dentro do relacionamento meu com o paciente? Uhum. Então, é uma relação de custo-benefício, né? Será que eu posso Exatamente. postergar, né? Posso adiar esse processo de tomada radiográfica? Uhum. Vem muito disso, né? Então, assim, o pré-natal odontológico, praticamente, como a doutora Ely falou, praticamente todos os procedimentos podem ser realizados pelo dentista, né? Radiografia, tratamento de canal, restaurações, exodontias, tudo isso pode ser realizado. Agora, com os materiais adequados, o tempo certo, o momento Uhum. correto, tudo isso Isso. tem que ser bem avaliado, né? E aí o que eu observo plenamente é que nós temos as metas, vamos dizer assim, de atendimento de odontológico dentro da atenção básica, né? A atenção ao tratamento odontológico das gestantes, praticamente estão em todas as metas do Ministério. Todas, seja PEMAC, Planifica, seja quase todas têm a gestante como um dos indicadores que nós temos que alcançar. Por quê? Por conta da importância do tratamento, né, atenção especial dessa população, né, alvo, né, vamos dizer assim. E a gente observa que a integração dentro da equipe é muito importante nesse contexto. Por quê? A maioria das gestantes, com medo de ir ao dentista, correm, Uhum. né? Existe uma logística muito ruim É. nesse aspecto. Eu já trabalhei na unidade em que a sala da enfermeira era bem deslocada em relação à sala dentista. Praticamente as gestantes elas fugiam do posto. Quando a sala é perto, existe uma logística de você, opa, né? E aí, por essa logística da unidade colaborava, no caso, não colaborava com o atendimento da gestante. Então, essa integração com a enfermagem, especificamente, de falar da importância delas depois de ser acompanhadas pela enfermeira durante o pré-natal, vir ao consultório odontológico simplesmente para a gente avaliar. Uma simples avaliação, né? Às vezes a gestante ela não tem necessidade de tratamentos mais avançados, mas uma simples avaliação, uma orientação, né? Todas as questões são muito importantes nesse contexto, né? Então essa integração é muito importante. E outra coisa que eu tenho observado que as gestantes que vêm por demanda espontânea chegam nas condições É. bem precárias, né? É comum atendemos gestantes com abscessos dentoalveolares enormes, celulites, né? Por quê? Por conta do medo. Uhum. Eu estou gestante, se eu Não for o posso. dentista, vai fazer mal ao meu É. bebê e não sei o quê. E muitas vezes a gestante, ela mesma, são fumantes e não observam que o fumo é muito mais prejudicial do que um tratamento odontológico que não tem nada de Uhum. prejudicial. Então a gente observa a gestante que vem nas últimas, né, com abscesso dentoalveolar, necessitando de uma intervenção com antibiótico-terapia, intervenções mais incisivas, né? E aí, a partir do momento que elas vêm para o dentista e o dentista explica, né, trabalha com a questão da educação em saúde, mostrando a necessidade, a importância delas comparecer ao consultório, né, em todas as épocas, aí eles Exato. desmistificam e elas começam a frequentar a odontologia mais veementemente, e aí quando a gestação acaba, vamos dizer assim, elas ficam com aquela sensação, ó, eu tinha um privilégio de ir ao dentista com acesso direto e agora que eu não sou É. mais gestante, eu quero continuar a É. vir ao dentista. Isso é uma coisa que a gente tem É. observado assim Uhum. rotineiramente nas unidades de saúde da família. Então, ou seja, o processo de educação em saúde ele é primordial, né? Educação em saúde nas equipes, a equipe como todo educar a importância da população como um todo de vir ao consultório odontológico. E em segundo lugar, vamos dizer, segundo tópico, seria a importância da gestante vir ao consultório odontológico, haja vista que muitas enfermidades, né, muitas coisas que possam complicar a gestação são advindas da falta de tratamento com o dentista. E é uma pena, né, o impacto da desinformação. Infelizmente, é muito comum, né, a gente vivenciar esses episódios de que as coisas podiam ser mais simples e mais resolutivas se tivesse tido a atenção devida no momento devido, né? Seriam atendimentos com muito menos complexidade. E a falta de informação e às vezes as informações erradas, né? Porque o mito, ele vem de um medo. E o medo é gerado exatamente por falta de informação, ou por uma informação que foi dita ou vivenciada errada. Porque às vezes é uma gestante que chega, uma gestante de primeira vez, uma gestante que nunca gestou, e de repente ela já chega com isso já muito bem consolidado, que não pode, que faz mal. Então, se ela nunca passou pelo processo, então ela não vivenciou isso. Como é que ela sabe que não pode? Como é que ela sabe que vai fazer mal? Ou ela viu experiências, e aí quando eu falo experiências, por quê? Como o Gustavo falou, a condição da gestante que chega para a gente
não só da gestante, mas a gente sabe que normalmente as pessoas que utilizam mais o serviço público, principalmente em algumas unidades com áreas mais vulneráveis, né, são pessoas que a condição de saúde bucal já são mais precárias. Então, aquela filha, aquela neta, aquela sobrinha que viu uma mãe, uma tia, uma avó passar por um período gestacional e aí, coincidentemente, não coincidentemente, ela já tinha uma condição precária, engravidou, as condições que já não eram adequadas levaram a alguma consequência e ela associa imediatamente que aquilo ali faz mal, ou que eu não posso ir, ou que é melhor assim esperar e depois eu vou tratar. Só que ela não sabe o quanto é muito mais prejudicial ela esperar passar um período de gestação para, no caso de um abscesso, de um resto radicular, no caso de uma dor aguda, de uma pulpite, ela procurar atendimento. Então, acho que quando a gente fala de falta de informação, tanto a falta como a informação errada, né, que gera o medo. O medo é uma coisa que alguém colocou na sua cabeça, então você tem que ir atrás para desmistificá-lo. E a odontologia como um todo é uma profissão muito estigmatizada, né? A questão do canal mesmo, olha, vamos fazer um canal com Deus me livre. Por que Deus me livre? Não, porque me disseram que o canal Dói. dói. Porque isso, a minha filha mesmo nunca foi ao dentista, mas eu escovo o dedo de papai porque eu não quero ir pro dentista. Que ensinou ela que o dentista é uma coisa ruim, entre aspas, né? São questões que a gente tem que entender o contexto desse mal visão do profissional dentista, né? Do tratamento odontológico como um todo, né? É. E assim, claro que as tecnologias que a gente utiliza hoje para o cuidado são muito mais eh, tranquilas no que diz respeito a essa percepção de dor, né? Pelo contrário, Do barulho, né? dor, barulho, Uhum, né? Tem aquela história exatamente. do motorzinho, Sem o martelo, do né? martelo. Então hoje a gente tem uma vivência totalmente diferente, né? Esse foco na preservação, acho que esse é o impacto mais Sim. significativo, né? Que antigamente, na época dos nossos pais, avós, se extraía, né? No menor sinal de A dor dificuldade, vem longe, tira. tira. Hoje em Isso. dia a gente preserva o máximo Tem possível, né? 32 dentes, para quê? Um não vai fazer falta, Aí né? depois aí, os 32 vão embora, né? Exato. Gente, eu gostaria de falar agora um pouquinho com vocês sobre a, a associação da saúde da boca e da influência que ela tem no episódio do parto, né? As doenças bucais, elas geram risco de parto prematuro, riscos de baixo peso, como é essa relação? É, na verdade, a gestante ela vai passar por várias alterações. Uma delas, alterações hormonais, né? E aí essas alterações hormonais, que é a elevação de progesterona e de estrógeno, esses hormônios eles tendem a aumentar a vascularização, e aí falando em termos mais técnicos, só para tentar explicar, eles aumentam a permeabilidade vascular da gengiva. E aí, de certa forma, ela já fica predisposta a uma inflamação da gengiva, que é quando a gengiva ela se apresenta sangrando com mais facilidade, a escovação fica mais dolorida, inchada, vermelha. E aí, com o aumento desses dois hormônios, com hábitos que normalmente são deixados de lado, porque a gestante normalmente tem os enjoos matinais, principalmente no primeiro trimestre. Então, isso já leva a ela a diminuir a frequência de escovação. Diminui a frequência de escovação e, ao mesmo tempo, aumenta a frequência de alimentação. E, normalmente, é uma alimentação mais cariogênica, à base de carboidrato. Então, todos esses hábitos que vão acontecendo durante a gestação já levariam a uma predisposição de inflamação na gengiva, né, que é causada exatamente por aquela massinha, aquela placazinha que fica ao redor dos dentes quando a gente não escova. E aí, com essa alteração hormonal, ela tem essa predisposição maior ainda. E aí, é uma das alterações mais comuns que a gente encontra em gestante é a gengivite gravida. Em torno de 50 a 70% das gestantes, elas apresentam essa alteração de gengivite gravídica, que normalmente, né, fazendo um tratamento odontológico, pré-natal odontológico direitinho, fazendo as limpezas necessárias, seguindo as orientações, depois da gestação, a tendência é que normalize. Mas a gente percebe isso. Não sei se o Gustavo percebe no dia a dia dele. A quantidade de gestantes que chegam se queixando de sangramento gengival. Teve uma que foi até o fim da gestação lá no posto dela. Minha gengiva não para de sangrar, minha gengiva não para de sangrar, minha gengiva não para de sangrar. E assim, já estava sangrando de forma espontânea. Não era nem mais provocado, não era nem mais quando escovava. Do nada ela dizia que a gengiva dela sangrava. Então, assim, uma gengiva que está sangrando, ela não é uma gengiva saudável. É o primeiro sinal de que a gengiva não está saudável. E aí, o porquê isso pode levar a parto prematuro e bebê baixo peso.
Primeiro, quando a gente tem o aumento desses hormônios e a gente tem uma resposta inflamatória mais exacerbada, essa resposta inflamatória ela vai levar à liberação de citocinas. Essas citocinas que o organismo produz em resposta à inflamação e à infecção, elas tendem a levar a uma contração uterina, que é um alarme falso para o útero, digamos assim. E aí essas contrações podem levar à questão do parto prematuro. O bebê baixa o peso, porque as bactérias, têm estudos feitos que as bactérias presentes na periodontite, porque a gengivite, quando não tratada, ela evolui com periodontite. A periodontite, ela vai ser a inflamação e a infecção, não só mais da gengiva, mas de toda a região de suporte do dente. Osso, ligamento alveolar, enfim. Aí, normalmente, a periodontite ela é caracterizada por ser uma doença infecciosa. Existem bactérias ali. Essas bactérias normalmente são gram-negativas, que são bactérias mais resistentes. Essas bactérias, elas entram na corrente sanguínea e elas podem chegar até a região de placenta, porque foi feito um estudo que a microbiota da placenta, ela é semelhante à da cavidade oral. E essas bactérias podem causar infecções intrauterinas. E aí isso dificulta a nutrição do bebê. Então, a partir do momento que eu tenho a associação de um parto prematuro, né, a possibilidade de um parto prematuro, o bebê automaticamente vai nascer baixo peso, provavelmente. E ainda com essa outra consequência da questão da infecção. Então, assim, são conjuntos, né, de associações que vão existindo, e eu costumo sempre dizer, a boca ela não anda sozinha, né? A boca ela não vai chegar para mim no consultório sozinha. Ela vai chegar em alguém, e esse alguém está interligado. E a gente precisa avaliar essa gestante como um todo. Porque não faz sentido eu tratar o dente, a gengiva, se eu não tenho uma parceria, a gente volta à questão da integralidade da equipe, se eu não tenho a parceria de um médico, se eu não tenho a parceria de uma enfermeira, que também conversam da mesma linguagem, para que a gente consiga ter um pré-natal de fato efetivo, resolutivo e que essa gestante tenha uma gestação mais tranquila possível, né? Então, as consequências dessas alterações traz essa possibilidade, inclusive de pré-eclâmpsia também, né? Existe o risco também de pré-eclâmpsia por conta de periodontite, por conta da infecção periodontal. E esse avanço da gengivite para a periodontite ele é muito rápido exatamente por conta dessa predisposição, já que a gestante já tem a questão da inflamação e da infecção. Vai ter que, não pode esquecer que a gestante ela também faz parte do percurso da rede cegonha, né? Que é uma rede em que oferece diversos serviços de uma forma integrada dentro da rede de atenção à saúde do país, né? E a saúde bucal, fazendo parte da rede cegonha, ela, integrada com as demais categorias profissionais, vê a importância de que a boca não está desintegrada ao corpo. Por que não está desintegrada? As bactérias bucais, seja quais sejam as bactérias bucais, elas pertencem ao corpo, né? Existem estudos que falam de doenças coronarianas, né? Cardiovasculares, pulmonares, advindas de bactérias bucais. Isso já é um fato que já traz a grande importância da visita do dentista à população, né, a ser assistida. Então, a partir dessa perspectiva, a partir de que essas bactérias estão integradas com o corpo, está integrada com todo o sistema gestacional, né. Outro fator importante é que a gestante que tem dor de dente, ela não se alimenta com a frequência correta. Se ela não se alimenta com a frequência correta, os alimentos não são absorvidos os nutrientes de forma correta. Então, consequentemente, esse bebê, esse feto futuro, né, bebê, ele não tem absorvido os nutrientes necessários para o pleno desenvolvimento. Isso já é um fato que traz o baixo peso ao nascer. Então, são vários fatores que podem contribuir para que haja a importância da saúde bucal, ser incrementada nesse processo de atenção às gestantes. E antes de mais nada, né, a gente sabe que o pré-natal para a enfermeira e para o médico existe um fluxo muito intenso, né? Como é que faz para captação do dentista conseguir botar essa gestante na cadeira e ter esse atendimento? É uma questão estratégica. Eu vou dizer assim, porque eu fiz parte de várias unidades, aqui em Caruaru, por exemplo, né? Geralmente, uma das estratégias primordiais é a enfermeira, através do seu do atendimento pré-natal, né? Que acontece na clínica de enfermagem, ela orientar a gestante e levar de mãos dadas ao consultório odontológico.
Dizer, olha, Geralmente, essa é a sala, esse é o dentista, isso. E o bem-vinda. dentista fala, e às vezes o dentista fala assim: olha, eu não vou fazer nada, eu só quero apenas que você sente para te avaliar. Isso até para dar uma certa confiança, a gestante ela se render ao atendimento odontológico. Muitas vezes acontece isso. Eu já tive uma unidade que eu trabalhei, essa unidade que a sala odontológica era longe da sala de enfermagem, que essa estratégia não deu certo. O caminho era longo, né? O caminho era longe. Justamente, já chegou É. um ponto da gestante: "Olha, eu venho daqui a pouco". E Anoiteceu, embora. ela foi É, embora. À noite eu esperei, é, esperei, cadê ela? Enfim, é. a estratégia B que nós utilizamos foi fazer visita domiciliar na casa da gestante. Boa. Fomos para casa a casa. Agora, o que acontece? Uma parte das gestantes trabalhavam, uma parte trabalhava, né, Uhum. trabalhava. Então, assim, são estratégias que nós temos de acordo com a realidade de cada território. Cada território tem a sua forma de organização, né, tem o seu Sim. dinamismo, né. Observa que uma área que as gestantes trabalham, uma estratégia C seria o quê? Atendimento noturno, né, que é muito voltado ao atendimento da população masculina que trabalha. Então são estratégias que utilizamos para poder captar de uma forma mais eficiente. Agora, de um modo geral, é justamente essa parceria que nós temos com a equipe de enfermagem, com os agentes comunitários de saúde. Isso é muito importante, né, que são atores, assim, primordiais no Uhum. funcionamento de uma unidade de saúde da família, porque eles são eles que têm um contato direto com a população, são eles que conhecem as gestantes que estão precisando de um cuidado especial em saúde bucal, Conhece os perfis, né? conhece os perfis, por que não eu, como dentista, ir na casa dessa gestante e orientar lá e fazer um procedimento que seja possível na casa dessa gestante? Mas sim, são estratégias que nós temos para efetivamente aí, poder alcançar o máximo possível da população, especificamente de gestante no nosso território. Até porque como a gente já falou, né, da importância do pré-natal, da importância de acompanhar essa gestante. E aí, quando ela está gestante, a gente não consegue acessá-la, ou ela não consegue nos acessar, por infinidade de motivos. É, Aí volta a questão um pouquinho da meta, que até Gustavo já tinha começado, e aí como as coisas muitas vezes andam na contramão. Porque a partir do momento que a gente fala da importância, a gente fala da questão do acompanhamento, o Ministério lança diretriz, de repente a gente se vê diante de indicadores e de metas que cobram números, né? E aí fazendo uma retrospectiva da época do o PEMAC tinha um indicador de cobertura de atendimento, e aí tinha os cálculos lá que tinha que fazer para ver a questão da cobertura, acho que PEMAC foi 2016, 17. Entrou Previne 19 a 23, 24 mais ou menos, Previne era número, né? Tinha que dar número. Então, tinha que ter o indicador de gestante, era nosso, inclusive, era de saúde bucal, né? A gente tinha esse indicador de uma consulta, pelo menos durante todo o período gestacional, tinha que ter uma consulta odontológica. E aí, a gente tinha que bater pelo menos 60% das gestantes cadastradas, a gente tinha que, né, ter esse indicador, pelo menos ali em 60%. E aí vem agora a nova portaria. E aí que já muda tudo. E cadê o indicador de saúde bucal para a saúde bucal? Não está. Para onde ele foi? Para a equipe de saúde da família. E deixou de ser indicador. Passou a ser uma boa prática do indicador de cuidar da gestante puérpera. Então, veja, um indicador que tem 11 boas práticas. Uma dessas boas práticas, para a equipe de saúde da família, médico, enfermeiro, técnico e agente de saúde, conseguirem atingir esse indicador, uma dessas boas práticas é uma atividade em saúde bucal. E quem vai realizar essa atividade de saúde bucal? A gente. Mas o indicador não é nosso, né? Então veja como muitas vezes a gente se encontra assim. Eu preciso fazer, mas eu preciso bater o indicador, mas não é mais meu. Então por que eu vou fazer? Não é meu. Mas eu sei da importância, eu sei do quanto essa gestante vai precisar, eu sei da vulnerabilidade da minha área, eu sei do risco da minha área, eu sei que eu preciso dessa assistência. Mas o indicador não é mais meu. Onde é que está a minha motivação? Fora a motivação ética, de eu saber que eu tenho que ir. Sim. Aonde está a minha motivação? Onde está o meu incentivo de traçar estratégias para cobrir essa gestão? Unicamente a gente por gente. Porque se a gente for pensar em indicador do ministério, a gente não ia mais atrás. Porque sendo muito sincera. Bom, a equipe Saúde da Família que desce os pulos dela, como se diz, né? Vá atrás da educação em saúde bucal.
Que quando ele coloca educação em saúde bucal, atividade em saúde bucal, pode ser dentista ou técnico. Mas as unidades da gente, acho que Henrique Gustavo tem mais para falar, que foi coordenador, acho que Caruaru não tem nenhuma unidade, Não tem. modalidade 2, né? Tudo modalidade 1, que é dentista e ASB. Então, só o dentista pode Como fazer. é a modalidade 2? Dentista, TSB, que é o técnico em saúde bucal, Isso. e o ASB, que é o Que auxiliar em saúde legal. bucal. Isso. Porque esse técnico tem algumas atribuições de Isso. contato com o paciente, algumas É. atribuições que o auxiliar não tem. Aham. Que seria um diferencial, Por entendeu? exemplo, profilaxia, o técnico pode fazer, Sim. entendeu? Uma Que é aquela radiográfica, uma inserir o radiografia. material Isso. restaurador no dente do É. paciente. Legal, que legal. Aí, quando ele coloca lá na boa prática uma atividade em saúde bucal, pode ser um ou outro, no caso da gente, somos nós, os dentistas. Fica muito Mas aberto, nem é né? indicador, é uma boa prática de um indicador da saúde da família que tem 11 boas práticas, né? Então, veja, é tão importante e quando a gente vai ver indicador e meta, tá tão insignificante. E aí, ao invés de pensar no indicador que trouxesse para a gente formas para a gente estruturar, formas para a gente pensar estrategicamente como fazer essa buscativa, como fazer essa gestante chegar, como se vincular, como acompanhar, bota um indicador que desestimula completamente a gente. Eu acho que vem muito do nosso empoderamento como profissional, Sim. né? O nosso amor pela Uhum, profissão. é. Eu estava até pensando aqui, independentemente de indicadores, de seja qual for o indicador, né? São praticamente programas que existem num certo É. tempo, depois muda o nome e Uhum. muda os indicadores, etc. É o nosso comprometimento, né? Com a Isso, a população que a responsabilidade que a gente gente sabe que tem tem. naquele. Eu tenho essa população, eu Uhum. preciso dar conta. Sim. Independente de ser É. 60%, minha meta é 100%. E as metas e os indicadores, eles mudam constantemente, né? Baseado em evidências, baseado nas vivências dos profissionais, de como o perfil populacional se configura, né? Exato. Tudo Nesse isso período de daí. 10 anos, 2016, 2026, a gente já teve 3 formas de métodos e indicadores. Sim. PMAC, Previne e agora novo Isso. cofinanciamento. Cada um calculando de um jeito, pensando de um jeito, fazendo de um jeito. É. Então, em 10 anos. É. Né? E como vocês bem colocaram, o compromisso ético com Exatamente. a saúde pública e com o usuário, ele É nosso. permanece intacto. É Tá, nosso. independente de programas. Exato. Independente. E é aquela questão, a gestante veio, minha missão é trazer saúde. Sim. Não é aquela coisa eu vi? Uhum. Não, a minha missão, ela entrou, saiu bem, saiu sem queixas e querendo voltar um dia. Uhum. Acho que essa seria a nossa missão como profissional, que É. nós juramos, né, Exatamente. de Né? exercer a profissão A dessa forma, né? responsabilidade da gente e ética, ela está acima de qualquer coisa. Não é? Então, gente, eu acho que o recado tá dado, né, sobre a importância do pré-natal. Qual é a última mensagem que vocês podem nos dar sobre a importância do pré-natal odontológico? Minha doutora. Eu acho que, primeiro, só reforçando mais uma vez a importância desse tema, né, a importância desse podcast, e aí deixar aqui, tanto para os usuários, para as gestantes, né, que vão ouvir, como para os profissionais, para as gestantes que elas não tenham medo, assim como profissionais ou usuários que não são gestantes que têm. A gente preza pela saúde, principalmente a gente que está no ambiente de SUS, de atenção primária, a gente preza pela saúde de forma geral, como um todo. A saúde começa pela boca, eu gosto muito dessa frase, quando a saúde da boca não vai bem, o resto não vai bem. Então, que as pessoas tenham consciência da importância que é cuidar, não só do dente, mas da saúde bucal, né? A boca ela não é composta só de dente. Então, que elas tenham essa consciência, essa percepção, se cuidem, né? Se cuidem porque, como a gente já falou, reforçou, as bactérias de um canto, o sangue que passa no dente, ali na gengiva, ele vai passar lá no dedo do pé, ele vai passar no dedo da mão, ele vai passar em todo canto. Então, é interessante ter essa consciência. Para os profissionais, deixar um recado aqui, enquanto profissional também que sou, que a gente, acima de qualquer coisa, que a gente tenha consciência do nosso propósito será sempre ajudar pessoas, né? Independente de motivação externa, a gente precisa ter a nossa motivação, a nossa ética, a nossa responsabilidade, se é com gestante ou com não gestante, a gente precisa se colocar nesse espaço porque a gente está porque quer. Eu gosto muito de dizer isso. Eu estou nesse espaço porque eu quero estar nesse espaço. Ah, mas eu preciso. Mas existiria outras inúmeras formas para se trabalhar com qualquer outra coisa. Mas eu optei por estar onde eu estou. Então, o mínimo que eu posso fazer é fazer o meu melhor com os recursos que eu tenho.
né? Então, o recado que eu deixo é esse, que a gente não se apega a justificativas para querer validar a nossa insatisfação, para querer, às vezes, validar o não fazer, muito pelo contrário, que a gente se apega ao que a gente pode dar. E a gente pode dar muita coisa, mesmo com os recursos que a gente tem. Então, que acima de tudo, a gente sabe que nosso propósito é esse, é cuidar, né, da saúde, é cuidar do usuário, é saber que se a gente está aqui hoje nesse momento é porque Deus permitiu. Então, ele é quem está sempre nos guiando, ele é nosso centro. E fica o recado, né, que a gente possa se encontrar naquilo que a gente faz sempre, né? Porque eu acho que o propósito ele está acima de muita coisa. Eu queria agradecer, né, o convite, agradecer aqui por estar esclarecendo um assunto tão importante, né? Primeiramente aos pacientes, assim, se tranquilizem, porque são muitos anos de estudos, né? Tudo é comprovado cientificamente. Então é bem se quando seu dentista fala, olha, você precisa fazer um canal, não fique assustado porque é seguro, né? Vai ser o melhor, vai ser a melhor opção para o seu tratamento odontológico, né? E quanto aos profissionais, eu acho que a questão é o seguinte, é os profissionais trabalhar mais a questão da educação em saúde, né? A gente está muito voltado ao nosso quadradinho, a vestir o jaleco, e assim, uma palestra, estar junto com a população, esclarecendo as dúvidas, isso aí faz uma diferença muito grande na qualidade de saúde de vida dessa população, né? Então, acho que falta a gente pensar mais em educação em saúde, né? A gente usa pouca tecnologia, mas traz um resultado, assim, muito satisfatório, né? Eu posso, assim, finalizar dizendo que, apesar de todas as dificuldades que nós temos enfrentado no Brasil como um todo, né? O Brasil Sorridente, o nosso país, tem investido bastante na saúde bucal, né? Você a gente observa a a inserção da saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família foi primordial para trazer muita qualidade de vida aos brasileiros. A gente vê os indicadores através do SB Brasil, a gente vê que houve uma melhoria, né? Países ricos da Europa não têm uma saúde bucal tão próxima da população e o reflexo é a gente vê pessoas desdentadas, pessoas faltando os dentes porque não têm condições de ir ao dentista, que é muito caro. E a gente pode ver que nós temos dentistas tendo acesso muito fácil aí, tipo, dentista, né, no Brasil. Graças a Deus. Então, assim, é o início, estamos no meio, não é início, não, estamos no meio uma caminhada que tem dado resultados positivos. E eu acredito que com o comprometimento dos profissionais, né, dos gestores profissionais, essa qualidade de saúde bucal tende a melhorar cada vez mais. Essa é a minha palavra final. Queria agradecer demais a vocês pela disponibilidade de estar aqui conosco, conversando sobre esse tema tão importante, né? Então, encerramos o Nepcast de hoje com o tema pré-natal odontológico. Obrigado a todos que nos ouviram com um tema tão importante. Então, nos sigam no @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima.